Olá pessoal, nessa aula nós vamos montar, né, a nossa topologia, né? No caso aí o nosso cenário prático, tá? Vocês podem ver aí que tem um servidor Debian 9, né? Nesse servidor nós temos três adaptadores. O adaptador 1 ele vai trabalhar como NAT, tá? Com IP 10.0.2.15. No adaptador 2, que vai ser a rede Windows, né? Ele vai trabalhar com 192.168.10.1, configurado, né, na placa de rede do servidor. E no adaptador 3, ele vai trabalhar com a rede 92.168.20.1, né? Esses IPs aí que colocam 1 são os gateways, tá? Da rede 10 e da rede 20. Tranquilo? Depois que a gente montar o servidor, aí a gente vai fazer a instalação do Windows 7 e por conseguinte a gente vai fazer a instalação do Lubuntu. Tá? Aqui já está designado os IPs que essas máquinas vão usar, ó. IP, máscara da máquina e o gateway que ela vai utilizar, tá? No caso aí do Windows 7, né? No Lubuntu, ele vai usar 192.168.20.10 com a máscara 255.255.255.0 e o gateway, né? Que é essa porta aqui do nosso servidor, tá? Que é o 92.168.20.1. Aqui é a minha máquina real, né, com o Windows 10 instalado, no caso aqui o host real e o simulador VirtualBox. Aqui na nossa conexão, nós temos a conexão por duas formas, né? No caso física, que é você conectar o computador, né, o notebook ou o desktop aí via cabo, tá, na rede, ou via wireless, né, no caso aí Wi-Fi, tá? Pronto, estudado aqui o cenário, né, nós vamos dar início à instalação do Debian. Bom, continuando aqui, ó, nós vamos clicar aqui no botão novo, né, vamos escrever aqui, ó, SRV Debian 9, tá? Aqui, ó, aqui a pasta onde ele vai armazenar, né, as ISOs, tá? Na unidade D em VirtualBox VMs. No caso aqui a ISO eu não vou apontar, porque se eu apontar nesse momento ele vai começar a instalação no formato desktop, né? No formato gráfico. Nós não queremos, na verdade, que isso seja feito. Nós queremos que a máquina seja instalada no formato, né, linha de comando, ou CLI. Tá? E ela, nesse formato, né, ela fica bem mais leve a instalação. Aqui o tipo ele já diz, ó, que é Linux, né, e a versão, ó, Debian 64 bits. Aí vamos mandar avançar, né, pronto, próximo. Aí aqui é a memória que eu vou utilizar. No caso minha máquina ela tem 16 GB de RAM, eu vou pegar 2 aqui, ó, tá? E no caso da CPU é necessário que você coloque 2 CPUs, tá? Eu tenho 8 CPUs, tá? No caso CPUs virtuais, tá? Na máquina real só existe uma CPU, mas dentro dela ela tem 8 CPUs virtualizadas. Eu vou pegar 2 dessas CPUs e separar aqui para minha máquina Debian 9, né? Vou mandar avançar. Aqui é o tamanho do disco que ele vai reservar, né? No caso aí 20 GB para essa máquina, tá? Aqui eu não preciso mudar mais nada, simplesmente mandar avançar, né, o próximo, e depois, ó, veja a configuração que vai ser feita aqui e vou finalizar. Pronto, finalizada essa máquina, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Como nós vimos lá no cenário, né? O nosso cenário ele tem 3 placas de rede, tem adaptador 1, adaptador 2 e adaptador 3. Então eu vou voltar aqui, ó, em rede, ó, vejam que eu só tenho um adaptador, ó, tá na função NAT. Clicar aqui em rede. Vou vir aqui, ó, adaptador 2, habilitar o adaptador 2. Vou colocar aqui ele na rede interna, tá? Conectando a rede interna. E aqui o nome, ele coloca aí Internet, mas só que eu quero colocar ele como rede 10, ó. Já tem aqui, se não tiver é só você escrever aí, ó. Rede 10. Esse é o adaptador 2, já tá ok, né? Vou para o adaptador 3, ó, aí clico aqui para habilitar o adaptador, coloco ele na rede interna. E aqui, ó, no internet, né, eu vou procurar a rede 20. Pronto. Rede 10, rede 20 e rede NAT. Tá conectando via NAT. Vou dar OK aqui, ó.
Pronto, voltando aqui, ó, para o nosso VirtualBox, nós podemos ver que ele já coloca aqui, ó, as 3 placas de rede, tá? No ambiente de rede, o adaptador 1 como NAT, adaptador 2 como rede interna, rede 10, e o adaptador 3 como rede interna, né, é a rede 20. Aí tá tudo ok aqui, ó. Aí agora eu vou mandar inicial, eu não vou apontar a ISO ainda, tá? Vou mandar a máquina inicializar, ó. Pronto, aqui está o segredo, ó, né? Nesse momento ele está pedindo um DVD, aí eu vou clicar aqui, ó. Eu já tenho listado aqui, ó, porque eu já instalei outra vez, né? Mas se eu não tiver nessa lista aqui, nessa lista suspensa, eu vou clicar aqui, ó, em outro. E aí eu vou lá dentro da pasta, né? Procurar a pasta ISOs. Provavelmente a de vocês aí vai estar na unidade C, né? ISOs. Aí eu vou buscar aqui o meu Debian, né? Eu quero Debian, ó, Debian 9.13.0. Aí vou mandar abrir, né? E vou mandar aqui, ó, montar e tentar novamente. Ou novo boot, né? Tentar novo boot. Clica aqui, ó, ele vai reinicializar a máquina. Tá? E aqui ele oferece, ó, a instalação gráfica, né? E a instalação simplificada, né? Que vai requerer menos do hardware, tá? Aí, ó, setinha para baixo, install, né? Enter. Pronto, aqui ele pede a linguagem, né? Vamos apertar aí a letra P. 1, 2, 3, 4 vezes. Ó. Ele vai lá para o português Brasil. Agora é só dar Enter, né? Território. Aí ele já coloca aí Brasil. Ó. Aí só dá Enter. Português brasileiro, né? O formato do teclado. Aí Enter. Pronto, ele aí está detectando o hardware de rede, tá? Se por acaso ele demorar, né, a encontrar, detectar esse hardware, né, você vai vir aqui, ó, em máquina. Pronto, se por acaso esse processo demorar, aí você vai vir aqui em máquina, ó, e vai mandar pausar. Ver que a tela, né, ficou escura, tá? Aí vamos voltar lá em máquina e fazer, tirar o pausa, né? Automaticamente, pessoal, veja que ele agilizou o processo, aí tudo tranquilo, tá? Ele mostra as 6 placas de rede, tá? Ele bota aí, ó, EMP 0S3, a EMP S0, 0S8 e a EMP 0S9, tá? Tá ok, ó, só dá Enter, né? Tá lá em vermelho na primeira placa de rede. Ele tá tentando aí, ó, autoconfigurar o IPv6, né? Configurando a rede via DHCP. Ele pergunta qual é o nome do servidor agora. Aí eu vou deixar Debian mesmo, eu não vou alterar, tá? Dá Enter. Nome do domínio, a gente não tem nenhum domínio criado, então a gente não vai precisar dar esse nome, tá? Só dá Enter. Pronto, ele pede a senha do root, ó. Aí você pode botar Etemac 2023. A senha, ela não aparece, tá? Ela mostra em asterisco. Então, Etemac 2023. Tá tudo, Etemac tudo em letra minúscula. Pronto, aí ele pede o nome do usuário, né? Aquela senha lá foi a senha do root. Então, o usuário, né? Não precisa colocar acento. Dá Enter, ó. Nome do usuário para a sua conta, e vai ficar o mesmo, usuário. E a senha, né, você coloca mesmo, Etemac 2023. Pronto, ele pergunta agora qual é o estado, né, que você tá. Ele tá mostrando aí como São Paulo, tá? Eu vou botar Pernambuco, eu vou apertar a letra P. Aí Pará, Paraíba, Pernambuco. Pronto.
Parou em Pernambuco, você dá Enter. Pronto, vejam que mais uma vez aí, né, ele iniciando o processo, né, se ele parar aí, eu aguarde, né, iniciando o particionador, aí eu vou lá na minha máquina, vou dar um pause, né, e depois vou despausar, ó. Pronto, vejam, à medida que eu dei o pause, né, ele passou aquele processo ali mais uma vez, né. Esse foi um macete que eu aprendi, né, fazendo essas instalações, tá? Então, a gente tá aqui, ó, vendo aqui o método de particionamento, tá? Ele pergunta aqui se eu quero usar o disco inteiro, eu vou dizer que não. Quero usar o método manual. Aí ele pergunta se eu quero usar o método assistido, né? Eu também não vou usar esse método. Vou colocar aqui no SCSI 3, tá? Que é o tamanho do disco, ó, 21.5. Vou selecionar essa opção, vou dar Enter, tá? E ele pergunta, quer criar uma nova tabela? Eu vou colocar aqui sim, né? Setinha para a esquerda e vou dar Enter. Ó, espaço livre, 21.5, né? Eu desço a setinha para baixo, seleciono essa opção primária lógica, barra lógica, espaço livre e criar uma nova partição. Pronto, criar uma nova partição. Enter. Eu vou apagar aqui o 5 e o ponto e o 1, vou botar 0, né? Depois eu boto o ponto e boto o 0 novamente, ó. Enter. Primária, tá? Tipo da nova partição, primária. Localização, né? Para a nova partição no início do disco, ó. Sim. Aí vejam que aqui ele mostra, né? A partição que ele está utilizando aí, ó. É o XT4. Se a gente clicar nessa opção, ó, nós vamos ver todas as formas de partição, né? Todos os métodos de partição que o VirtualBox nos oferece, ó. XT4, XT3, BTRFS, XT2, ó. A versão atualizada é XT4, tá? Tem o FAT também, ó, que é usado pelo Windows, né? FAT de 16 e FAT 32, tá? Tem a partição de troca, swap, e tem outras, né, outras opções aí, ó. Criptografado, RAID e LVM, tá? Aí eu vou deixar lá no 4, vou dar Enter, né? E o ponto de montagem é o barra, como eu já disse para vocês, ó. O barra é a raiz do Linux, né? Assim como o C é a raiz do Windows. Pronto, aqui eu vou mandar ele finalizar. E agora eu vou pegar isso aqui, ó, primária lógica 1.5, né, espaço livre, Enter. Criar uma nova partição, Enter. O total, né, eu não vou mexer no tamanho dessa partição, ela vai ficar com 1.5 GB. E agora ela não vai ser uma partição primária, ela vai ser uma partição lógica, Enter. Bom, agora nós vamos mudar, né, essa questão do tipo do sistema de arquivo, tá? É XT4. Eu vou clicar nele, pressionar aqui, ó, o Enter, e vou mudar aqui para área de troca, tá? Swap. Enter. Pronto. Aqui eu vou finalizar a configuração da partição. E agora nós vamos ver que nós temos duas partições. O barra, né, que é a raiz, e a partição swap, que é a partição de troca. A partição principal, né, com 20 GB e a partição de troca com 1,5 GB, tá? 1.5. Aí finalizar o particionamento, escrever as mudanças, Enter, né? Dizer a ele que pode escrever, ó, sim. Posso escrever essas mudanças. Aí ele começa a instalação do sistema básico, né? Está quase finalizando aí essa parte da instalação aí, né? Do sistema, tá?
Pronto. Ele aqui ele pergunta se a gente quer ler um outro CD ou DVD, né? No caso aí a gente só colocou um DVD e a gente vai dizer que não, essa opção aí é a correta, é só dar Enter, tá? Mais uma vez, né, ele pergunta com relação à atualização do Linux, ele fala aí do país, né, para fazer o espelho do repositório, que no caso é o site, né, do Debian, onde é que ele vai estar localizado, no Brasil, na Bulgária, na Bélgica, né, nos Estados Unidos. Aí no caso aí eu vou deixar Brasil, né, vou dar Enter, né, e a primeira opção aí, ó, ftp.br.debian.org, tá? Eu vou dar Enter, porque isso aí é o site do Debian, né, para repositórios dentro do Brasil. Bom, ele pergunta se a gente tem algum proxy, né? Aí, ó. Eu vou dizer que não, aqui eu não vou precisar colocar nenhum IP aí, só mandar continuar. Pronto, aí ele está configurando o apt, né, que é o apt-get, que é o pacote que faz as instalações, né? Quando a gente quer instalar algum pacote, né, no Linux, a gente usa o apt, né? Ou apt-get, né? Pronto, aqui ele pergunta, né, se a gente quer participar de um concurso aí, né, de utilização de pacotes, que seriam testar os pacotes, né, do Debian e informar, né, ao fabricante, né, no caso aí o desenvolvedor. Aí eu vou dizer que não quero participar desse concurso, ó. Pronto, agora aqui tem uma coisa importante, né, nessa parte de... Aí ele diz aqui, ó, escolha o software a ser instalado. Aí vem o que tem um ambiente de trabalho Debian, né? Se eu quisesse, em vez de tornar esse servidor, né, um servidor de rede, né, eu quisesse colocá-lo como um desktop, aí eu deixaria essa opção marcada, né, ambiente de rede, e marcaria um outro formato aqui, ó, de desktop, tá? O GNOME, o Xforce, né, o KDE, o Cinnamon, o Mate, né, o LXDE, tá? Então tem essas 4 opções aqui, né, para desktop, para deixar essa máquina como máquina de usuário. Mas no caso eu não quero um ambiente de trabalho no Debian, eu vou desmarcar, ó. Aí como é que eu faço isso? Deixo o cursor, né, marcado em vermelho e pressiono a tecla Enter. Aliás, me desculpem, a tecla barra de espaço, ó. Aqui, ó, se eu quisesse marcar o KDE, por exemplo, não, barra de espaço, ele marca, tá vendo? Aí ele se tornaria um desktop, né? Vou desmarcar. Aqui ele pergunta, né, se eu quero instalar um servidor web, né, que seria o Apache. Aqui o servidor de impressão, que já está marcado, eu vou desmarcar. E também aqui o servidor SSH, que a gente vai usar, mas a gente não vai instalá-lo agora, tá? A gente vai instalar no futuro aí, mais na frente, em outra aula aí, quando eu falar de SSH, né? SSH, a gente faz essa instalação de forma manual aí. Aí, ó, utilitário do sistema padrão, ele fica marcado, tá? E manda continuar. A senhora seguia as recomendações da escola? Sim. E a escola tem cuidado? Né? Sim. Sim, e todo dia no pessoal, uma mãe para se chegar para lá. Pronto, aí ele concluiu naquela parte e agora ele está fazendo a instalação aí, ó. Ele fez a inicialização da instalação do Groovy. O que é o Groovy? É o sistema de gerenciamento de inicialização do Linux, tá? Ele pergunta aí, ó, instalar o carregador de inicialização Groovy no registro
mestre de inicialização, aí já está marcado aí sim, ó, é só dar Enter. Tá? É informar manualmente o dispositivo, ó. Então é na unidade C aí, né? dev/SDA, ó. Aí setinha para baixo, né? Marca em vermelho e dá Enter. Pronto, ele está finalizando a instalação, ó. A instalação foi concluída, né? Ou está completa. Dá Enter. E aí ele vai reinicializar a máquina. Ele marca o tempo aí na tela, como vocês podem ver, de 5 segundos. Os jurados estão tomando conhecimento hoje desse processo, um processo muito complexo, com mais de 2.000 páginas. Então, nós precisamos explicar o que aconteceu nesse caso, para que eles possam entender. Minha primeira pergunta, Marcati: a acusação da Bolívar tentou. Sim. Tá. Vamos lá. Em que ano e aonde o Marcos nasceu? O Marcos nasceu na Palestina, dia 2 de 2 de 2000. Certo. A senhora é casada com quem? Pronto, pessoal, aí a gente chegou no final da instalação. Se eu quiser acessar o sistema, né, eu vou colocar aqui o nome do usuário, vou dar Enter e vou digitar a senha, né, que a gente registrou aí, né, na instalação do sistema, é Temac 2023. Vou dar Enter, né, pronto. Nesse momento aí a gente finaliza, né, essa aula. Então, até a próxima aí, até a segunda aula aí, quando a gente vai instalar, né, no caso, na segunda aula a gente vai instalar o Windows 7.